Boa tarde a todos. Eu gosto de ficar andando, não gosto de ficar parado. Meu nome é Rubens Costa, eu sou auditor lá do município de Belo Horizonte, mas, para falar a verdade, mesmo falando o AI trem, o pessoal não acredita, né? Agora mesmo, vindo para cá, pessoal, mas que sotaque é esse? Você não é de Minas? Falei, não, sou de Minas, o AI trem, mas o pessoal não acredita. Eu sou auditor fiscal do município por acidente. E explico para vocês. Quando eu decidi ser auditor, por causa, inclusive, de um amigo que era auditor da Receita Federal, estava prestes a se aposentar, ele falou comigo da carreira, eu falei, poxa, tá aí, você é auditor fiscal. Aí pensei, poxa, tem o auditor da União, tem dos estados, tem do município, vou ter que escolher um, porque é um volume de matérias enorme. Falei, vou ser auditor estadual. Comecei a estudar. Um belo dia, um amigo de trabalho me apresentou um edital, olha aqui, um edital de BH. Eu falei, não, mas eu estou estudando para o Estado. Ele, não, mas olha aqui, tem peso 2 nas matérias que você costuma se destacar. Eu olhei, falei, vou dar uma olhada no estatuto. Olhei para o estatuto, tinha lá adicional por tempo de serviço que me beneficiava, porque eu já era o servidor antigo. Eu falei, vou fazer essa prova. 5º colocado, virei auditor do município. E quando eu cheguei, até falei para o meu chefe, ó, eu não entendo nada de ISS, eu entendo é de ICMS. Aí ele me botou, estuda um pouquinho em ISS, vou te dar uma semana aí para você estudar. Pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu nunca imaginava na minha vida que eu pudesse um dia estar na frente de gente tão qualificada. Eu costumo dizer, e é verdade, o que o Zé Antônio falou, eu sou muito entusiasmado com essa profissão de auditor fiscal. Não é uma coisa que eu falo sem propriedade. Veja bem o que eu vou lhes dizer. Eu já passei em 9 concursos públicos, trabalhei em diversos cargos, Brasil afora, já fui funcionário da União, do Estado, hoje sou do município. Trabalhei no Judiciário durante 15 anos. Eu conheço as carreiras, conheço, ninguém vai dizer para mim que eu não conheço. E eu vou dizer isso agora, vou demonstrar ao longo dessa palestra, e ao final eu vou repetir o que eu vou dizer agora para vocês. O auditor fiscal, ele é o servidor público mais preparado do Poder Executivo. Não existe ninguém mais capacitado que o auditor fiscal. E eu olhando para os rostos aqui, e depois ontem eu perguntei aos colegas, eu soube que a carreira de vocês ficou cerca de 35 anos sem fazer concurso. Tá? Foram feitos 2 concursos, né, para mais ou menos 50 cargos, e eu falei, poxa, é uma carreira que há muito tempo não faz concurso. E eles precisam ser lembrados do que eles são. Ao contrário de vocês, da maioria de vocês, eu sou auditor há pouco tempo. 13 anos só de carreira de auditor, apesar de ter 40 anos de serviço. Mas de auditor só 13. Para mim, a memória está mais fresca do concurso. E eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês um dia souberam, mas que precisam ser lembrados do que vocês são. Vamos lá, o tema da nossa palestra é a importância do auditor fiscal para a sociedade e a importância do sindicato para o auditor. Mas, para isso, primeiro eu preciso dizer quem é o auditor. Quem é o auditor fiscal? E por que da minha afirmação feita ainda há pouco? Por que vocês são os melhores servidores públicos do país? Por quê? Vamos lá. Primeiro, como é que é feito o recrutamento do auditor? Vejam, primeiro aspecto, é uma verdadeira ampla concorrência. Por que eu digo que é ampla concorrência? E verdadeira. Vamos pegar o caso aqui
do Ministério Público e da magistratura. O que o sujeito estuda? O que o sujeito precisa saber? Ele estudou na faculdade de Direito, é direito que ele precisa saber. Ou seja, dos segmentos do conhecimento, o que ele sabe? Direito. Ele tem que estudar economia? Matemática? Tem que estudar contabilidade? O que ele sabe além do direito? O auditor não. O auditor, ele não tem uma reserva de mercado. Se alguém for dentista, e eu já conheci colegas dentistas, e ele quiser ser auditor, basta ele estudar aquele mundo de matérias e passar no concurso. É ele e a prova. A faculdade dele pouco vai adiantar. Se o sujeito for engenheiro, de igual forma. Se o sujeito for contador, está aberto para todos, basta ter nível superior. Então, essa é uma verdadeira ampla concorrência. Realmente não é brincadeira. Isso é uma briga de foice no escuro. Não é brincadeira esse concurso. A alta atratividade. Bom, claro que nesse momento que nós estamos vivendo, do país, os auditores hoje não estão com os melhores salários. Nós temos aí as carreiras jurídicas com os mais altos salários. Mas nós já tivemos tempos em que a média salarial dos auditores era maior, que inclusive de um juiz. Né? Eu não era auditor nessa época, mas cheguei a ver isso. Um auditor da Receita, por exemplo, ganhava mais do que um juiz federal. Isso já aconteceu. Né? Mas, de qualquer forma, no Poder Executivo, costuma ser o mais alto salário. Então, é um concurso onde você tem uma concorrência ampla, com um salário acima da média, muito acima da média, onde você vai dar condições de você ter uma competição muito grande, absurda. Não é para qualquer um ser auditor. E terceiro, a exigência multidisciplinar. Como eu dizia ainda há pouco, o concurso de auditor não é brincadeira, porque ele envolve um mar de conhecimentos. Não é brincadeira. O sujeito chega assim, Rubens, eu queria ser auditor, mas eu tenho um problema com matemática. Meu amigo, esquece, você vai ter que dar um jeito nesse problema. Se você não souber matemática financeira, não souber estatística e raciocínio lógico, você está fora, simples assim. O outro fala assim, eu não gosto de economia, eu não sou bom de economia. Você está fora. Então, o concurso de auditor, ele recruta uma pessoa que tem uma ampla visão do conhecimento em várias áreas. E se ele tiver com problemas com uma área do conhecimento, ele vai ter problemas nesse concurso. Então, o nosso concurso é um concurso diferenciado. E eu aqui não estou inventando, não estou usando criatividade, isso é a realidade. O que eu vim dizer para vocês aqui é a vida como ela é. E o concurso de auditor, esse concurso que recrutou vocês, é isso que eu estou dizendo. Aqui eu coloquei justamente o quadro comparativo, a magistratura, Ministério Público e auditor fiscal. Olha ali. Qualquer formação, o auditor fiscal, e as carreiras jurídicas, só o direito. Porém, e esse é o grande diferencial, que até o Zé Antônio falou aqui, que ele prestou atenção na palestra que eu dei lá em Natal. A turma das carreiras jurídicas, eles são bons de propaganda. São bons de propaganda. Jamais, numa reunião de magistrados ou do Ministério Público, você teria uma pessoa que não tivesse de terno e gravata. Jamais. Só que no nosso meio não é assim. Nós somos muito técnicos, muito profissionais. A gente normalmente não liga para a estampa. Nós não ligamos para manifestar exteriormente aquilo que nós somos em termos de capacidade, de conhecimento. E esse é um erro nosso. Um erro de ter um olhar técnico, de muitas vezes não olharmos para a política como algo em que nós temos que participar,
independente se você é de esquerda, de centro, direita, se você não é nada, nós normalmente temos esse olhar, um olhar de nojinho para a política. Aqui, José Antônio, vendo a quantidade de parlamentares que eu vi aqui comparecer, eu vi que, graças a Deus, o sindicato, o Sindifisco aqui, ele tem uma visão diferente, né? Ele procura se aproximar. Porque é o poder político, pessoal, tanto do executivo como do legislativo, são eles que vão decidir os rumos da nossa vida. Então, nós temos que ter essa parceria, nós temos que conversar, e nós temos que mostrar quem nós somos. E o que nós somos? Os melhores servidores do Brasil. É isso que nós somos, os mais capacitados. E a gente tem que aprender a manifestar isso. A gente tem que ter uma autoestima, não é baseado numa falsa realidade. Nós não precisamos disso. Nós realmente somos preparados. Olha, entre ontem e hoje, conversei com o Francelino, conversei com o Dino, conversei com vários auditores aqui. E nessas conversas, pessoal, toda hora eu aprendi alguma coisa. Mas é impressionante, conversar com o auditor é aprender alguma coisa da área do conhecimento. Você conversa com um, está batendo um papo de economia, o cara fala um negócio, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Você conversa com outro, está conversando sobre direito, nossa, que negócio interessante que o cara me falou. Toda hora você aprende. Aqui, nós somos uma fonte de conhecimento. De qual conhecimento? De várias áreas da ciência. Não é de uma só. É o que não tem no Poder Judiciário. Com a autoridade, olha só o que eu vou dizer para vocês, com a autoridade de quem passou 15 anos no Poder Judiciário, onde eu fiz várias amizades, vários juízes, conheci juízes extraordinários, juízes muito bacanas, e tendo a convivência de quase igual, o mesmo número de anos, convivendo no meio de auditores, me perdoem, meus colegas magistrados, me perdoem, mas não há que se comparar o alto nível dos auditores com o nível dos juízes. Os juízes são pessoas de alto nível? São sim. Mas, desculpa, os auditores estão acima disso. É impressionante o grau de conhecimento, a visão, a cosmovisão de várias áreas da ciência que o auditor tem. Realmente é um sujeito diferenciado. E eu agradeço a Deus, agradeço ao meu Deus por hoje ser essa pessoa que eu tanto admirei, conseguir ser um auditor fiscal, e para mim é uma alegria aqui estar na presença de vocês, porque vocês são diferentes. Vocês são pessoas altamente capacitadas. E eu me orgulho muito de estar aqui perante vocês e defendendo isso. Peguei um edital recente aí, do Ceará. Só para falar disso mais pormenorizadamente. Olha o concurso. Não sei nem se já teve a prova, mas estava para ter, não sei. Teve a prova? Então, olha só como não é brincadeira ser auditor fiscal. Repito, você vai concorrer com todo mundo. Dentista, engenheiro, contador, olha ali. Português, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico. Pronto, só aí o pessoal que não sabe escrever direito está fora. Ah, eu nunca me dei bem com matemática, meu amigo, você está fora. Olha lá. Administração, governança pública, economia. Veja, eu estou falando economia, mas economia é microeconomia, macroeconomia, economia brasileira, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal. Ainda tem a outra metade. Olha lá, direito financeiro, contabilidade geral, contabilidade pública, auditoria, direito tributário. Aliás, tributário a gente tem que saber, tem que estar no nosso sangue, né? Tributário, legislação tributária, contabilidade avançada, contabilidade de custos, fluência de dados, finanças públicas. Olha que loucura. Olha que concurso que vocês passaram, olha quem vocês são. Isso é o concurso mais difícil do país. Não me venham dizer, como já me disseram, não, o concurso de juiz é o de juiz. Não é. Não, desculpa, não é.
Olha, eu não vou muito longe. Eu não vou dizer um nome, mas acreditem em mim. Quando eu entrei na Justiça Federal, um colega entrou comigo. Presta bem atenção. Tiramos a mesma nota, 42 pontos na época. Entramos juntos. Beleza. O tempo passou, ele fez direito, começou a fazer concurso para auditor fiscal. Anos tentando, nada. Fez concurso de juiz federal. Primeiro concurso, passou. Foi ser meu chefe, anos depois. Não vou dizer o nome dele aqui, que seria uma indelicadeza. Mas é algo que eu vivi, então ninguém venha me contar a história, não, concurso de juiz. Olha, é um concurso difícil? Sem dúvida. É um concurso difícil. Concurso para magistratura é um concurso difícil, é um concurso de alto nível. Do MP, mesma coisa. Vou repetir, desculpa, mas o auditor é mais difícil. Desculpa. É mais difícil. Mais difícil, muito mais. E é por isso que o auditor... Mas por que se pede tudo isso? Ó? Porque o auditor fiscal não trabalha com disciplinas isoladas. Ele resolve problemas complexos que envolvem várias áreas do saber. Não se esqueçam disso. Importância desse profissional, do auditor fiscal. Qual é a nossa importância? E aí eu lembrei de um caso, eu não sei se eu falei na palestra de Natal, mas vou repetir aqui. Conversando com um amigo da magistratura, um grande amigo, uma figura extraordinária, né? Aí ele me falando sobre uma lei que envolvia o sistema de segurança público brasileiro, né? Aí ele falando, não, aqui, por causa disso, daquilo, envolve as polícias, envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil, não sei o quê, o Ministério Público, e nós, magistrados, também fazemos parte desse sistema. Desculpa, Rubens, falar assim, porque você é auditor, você está fora disso, mas nós somos muito importantes desse... Aí, ele fazendo a autoexaltação, tudo bem. Aí, quando ele terminou, eu virei para ele, quase que eu falo o nome dele, mas eu virei para ele e falei assim, ó, tudo bem, está certo, mas eu compreendo que vocês são tudo isso mesmo, mas a gente é igual o Flamengo, a gente é outro patamar, a gente existe primeiro para fazer vocês existirem, vocês só existem porque existe arrecadação, porque nós existimos primeiro para viabilizar a existência de vocês, da polícia, MP, tudo que existe, que você pensar aí que existe no Estado brasileiro, só existe por causa do auditor fiscal. Aliás, o próprio Estado brasileiro só existe a partir da arrecadação. Sem ela, acabou. Então, nós estamos como o Flamengo. Me perdoem quem torce para ir para o Vasco e tal, esses outros times, mas nós estamos num outro patamar. O nosso patamar é viabilizar a existência do Estado. Então, está ali, ó, saúde, educação, segurança pública, a própria justiça. Isso aí só existe porque você, meu caro irmão do Estado do Sergipe, minha cara irmã do Estado do Sergipe, é porque você existe. Se não fosse você, não existiriam esses serviços, não existiria o próprio Estado. Bom, e a Constituição reconhece isso, e nós tínhamos que prestar um pouquinho mais de atenção na Constituição, porque ela reconhece quem nós somos, né? Esses dispositivos todos vocês sabem de cabeça, mas eu estou aqui para lembrar vocês. 3722, do texto do 3722, nós temos essas afirmações. Primeiro, a atividade de vocês é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. E o que é uma coisa essencial? Se algo é essencial, se você não tiver, a coisa não existe. Essencial é isso. Exercido por servidores de carreiras específicas. Mesma coisa. Não existe carreira similar à nossa, o que nós fazemos é único e tem que ter uma carreira específica para isso. E a nossa importância ela é tão grande
que a Constituição diz que nós temos que ter recursos prioritários para o exercício da nossa atividade. Agora, por que isso? Por tudo que eu já falei. Se nós não atuarmos, não existe Estado brasileiro. Pode faltar computador num determinado departamento do Estado brasileiro? Pode, mas não pode faltar na administração tributária. Pode faltar veículo para não... Pode, mas para a administração tributária não pode. Porque somos nós que viabilizamos o computador e o veículo dos outros órgãos. 3718, a administração fazendária e seus servidores terão precedência sobre os demais setores administrativos. Também é outro dispositivo que reconhece a prioridade daquilo que nós fazemos. Nós temos que ter prioridade, não é só a administração tributária, é os seus servidores também. 674, que a gente está lutando aí. Vocês sabem que a receita de impostos, né, o imposto, nós aprendemos, né, ele é o caixa geral. A princípio, nós temos uma não vinculação desses impostos a qualquer coisa, né, esse princípio da não afetação da receita de impostos. Porém, a Constituição abre exceção para a gente, como abre também para saúde e educação. Mas veja, tirando saúde e educação, basicamente, nós somos exceção. Olha que coisa. Nós somos exceção à receita de impostos ser usada, ser vinculada para a nossa atividade. Isso não é pouca coisa. Isso é o reconhecimento constitucional da prioridade daquilo que nós fazemos. E a gente tem que se lembrar disso. A Constituição elege a atividade do auditor fiscal como essencial ao funcionamento do Estado, diz que essa atividade tem precedência sobre as demais e dá a ela recursos prioritários, a ponto desses recursos poderem ser uma exceção ao princípio da não vinculação, ou não afetação à receita de impostos. É pouca coisa? Vejam o reconhecimento que a Constituição tem da nossa atividade. Então, você tem um concurso dificílimo, extremamente difícil, e você tem uma Constituição que reconhece a importância absurda da nossa atividade. Para que o auditor consiga garantir o funcionamento do Estado, viabilizando os recursos que garantem os serviços prestados à sociedade, é necessário que a sua atuação seja completamente protegida. Vejam, olha o raciocínio que eu vou fazer aqui. A gente sabe, eu posso perguntar aqui, a maioria aqui já passou vamos dizer, da metade da vida. Eu posso perguntar a vocês aqui, qual é o órgão do corpo humano que dói mais? Alguém sabe me dizer? Aqui, ó. É esse órgão aqui, ó. É o bolso. E sabe o que você faz, auditor? Você mexe no bolso de um montão de gente. Olha que perigo é esse. Tem muita gente que sente dor porque você mexe no órgão mais importante dessa pessoa. Olha que perigo. Só tem isso? Mais 7 minutos? Aí vocês acabam comigo. Primeiro ele falou, na hora do almoço, ó, você tem 45. Quando eu sentei ali, ele já diminuiu 5. Ó, você tem de 35 a 40. Pessoal, vocês precisam ser protegidos. Vocês são muito importantes para a sociedade. Vocês mexem com muitos interesses poderosos, vocês precisam ser protegidos. Protegidos contra o quê? Perseguição. Eu já sofri perseguição. Sucateamento da carreira, você diminuir salários e daqui a pouco você recrutar um profissional que não é o melhor, porque não interessa ser auditor, economicamente falando. Perda de autonomia técnica, redução de prerrogativas, interferência política na atividade fiscal, precarização das condições de trabalho, diminuição do quadro de pessoal. Vocês aqui ficaram mais de 3 décadas sem concurso. Isso não pode acontecer.
Então, vocês precisam ser protegidos contra isso tudo. E como é que isso vai ser feito? Essa proteção institucional da atividade dos auditores, ela vai exigir algumas ações permanentes. Quais? Olha ali. Diálogo com o executivo, diálogo com o legislativo, como eu vi vocês aqui, com a presença de parlamentares, até do vice-governador. Acompanhamento de projetos de lei, atuação junto ao Poder Judiciário, perante também órgãos de controle e Ministério Público, trabalho informativo, conscientização dos colegas, realização de mobilização para lutas específicas, realização de trabalho informativo junto à imprensa. A gente tem que saber trabalhar com a imprensa, é muito importante, e também informar a sociedade. Às vezes nós falhamos nisso. A gente tem que saber se apresentar, e se apresentar assim, ó, de terno e gravata. Carreiras fortes não permanecem fortes por acaso. Não é por acaso que uma carreira é forte. Elas permanecem fortes porque existem pessoas e organizações dedicadas permanentemente à sua defesa institucional. Então, sem instituições capazes de defender a atuação do auditor, não é possível haver eficiência na administração tributária. Pessoal, não existe carreira forte se você não tiver uma institucionalidade representativa. Não tem. Como é que um auditor, individualmente, ele vai se defender contra uma pressão política? Porque ele atuou, por exemplo, na fiscalização de uma determinada empresa com influência política. Como que alguém individualmente vai se defender? É impossível. Há coisas que só se fazem coletivamente, só se protege uma carreira de forma coletiva. Então, o que ocorre? Sem a carreira forte, você não tem administração tributária eficiente, não tem. E sem administração tributária eficiente, não tem justiça fiscal. Você não tem justa competição entre empreendedores, porque se tiver tudo livre, um paga tributo, o outro não paga, você não tem justa competição. Então, nós somos, inclusive, o fiel da balança dessa competição. E não há recursos suficientes para prover os serviços dos quais a população tanto precisa. Estou acelerando aqui, pessoal, por causa da plaquinha do Zé Antônio aqui. A importância do auditor para a sociedade e a importância do sindicato para o auditor são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Prestem atenção. Porque, na realidade, a representação dos auditores, ela não vai só fazer a proteção do auditor que está sendo perseguido. Não é só isso. Em última análise, ela faz com que você tenha uma administração tributária eficiente. Porque na medida que você protege essa autoridade, para que ela possa exercer o seu mistério de forma tranquila, você está garantindo que a administração tributária vai atuar de forma eficiente. E você fazendo isso, você está protegendo a sociedade. Em última análise, você está protegendo a sociedade. Então, é por isso que eu digo, ó, o auditor fiscal protege a sociedade. Nós protegemos a sociedade. E o sindicato, o que ele faz? Ele protege as condições para que o auditor fiscal continue protegendo a sociedade. Ou seja, em última análise, a atuação do sindicato vai mais além do que proteger o auditor. O sindicato, ele protege a sociedade. A mesma sociedade que muitas vezes vai criticar o sindicato. Porque ela não consegue entender isso. Que, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Esse cidadão brasileiro que foi recrutado num concurso dificílimo, com uma verdadeira ampla concorrência, onde ele demonstrou ter uma capacidade extraordinária nas mais variadas áreas do conhecimento, ele precisa estar livre para fazer uma tributação justa, correta, de acordo com a lei, e ele precisa ser protegido.
porque é ele que vai viabilizar para a sociedade os serviços que ela tanto demanda. Então, ele protege a sociedade, e nós temos que saber nos comunicar, mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando por ela. E para isso, a gente precisa se apresentar, a gente não pode ficar escondido. Nós somos os melhores servidores públicos do país, somos os mais capacitados e temos uma nobre missão de viabilizar, como eu disse lá para o meu amigo magistrado, viabilizar ele, viabilizar a polícia, o Ministério Público, viabilizar o hospital, viabilizar a escola. É isso que nós fazemos. Nós temos que ter orgulho de quem nós somos e do que fazemos, porque nós somos diferenciados. Desculpem, eu levei muito tempo para conseguir ser auditor, sonhei com isso, estou tendo a honra e a alegria de estar perante vocês aqui, que são, a maioria aqui, acredito, seja mais antiga do que eu. Poxa, vocês são fora do comum, vocês são pessoas extraordinárias, e eu agradeço a Deus que hoje eu sou um de vocês. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a vocês, os melhores servidores públicos do Brasil. Muito obrigado. Valeu, Rubens. Muito obrigado aí, excelente palestra. Vamos abrir aqui uns 5 minutos para perguntas, se houver. Certo? Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu? Cigano. Bom, então... Sabe por que não tem muitas perguntas? Porque justamente eles têm um autoconhecimento. São pessoas fora do comum. Ô, Rubens, realmente se confirmou aquilo que eu já havia constatado lá em Natal, né? Você vai além do estímulo, de levantar o astral, levantar a autoestima, você fundamenta até com a Constituição. A gente contratou uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa de publicidade do Rio Grande do Sul, a mesma empresa que faz o marketing do Sindijus, para a gente fazer uma campanha de valorização do fisco em Sergipe. E você coloca algumas coisas ali que eu acho que a gente vai ter que copiar, viu? A gente teve uma reunião essa semana online e eu fiquei de passar algumas informações segunda-feira. Eu disse, olha, a gente está realizando o congresso, eu vou estar ocupado, mas segunda-feira eu passo algumas informações de arrecadação e tal. Mas você tem algumas chamadas, algumas frases chaves ali que realmente é de impacto. E a gente precisa disso. Porque, infelizmente, a sociedade, boa parte, não conhece o nosso trabalho, boa parte da sociedade. Eu, por exemplo, sou um deles. Quando eu ingressei no físico, o meu amigo, lá, tinha 20 e poucos anos, disse, Antônio, vai fazer o concurso do físico? Eu digo, o que é físico? Eu não sabia o que era físico. E hoje, parte da sociedade ainda não sabe o que é físico. Né? Então, a gente tem que fazer essas campanhas de valorização, usando essas palavras-chave, exatamente para dar conhecimento à sociedade que nós somos os defensores da sociedade, como se coloca aí. Né? Tem uma lembrancinha, eu peço à diretora Solange que faça a entrega ao nosso palestrante Rubens. Ô, Rubens, para suas saudações finais, fique à vontade aí. Viu? Vou ficar em pé mesmo? Meus amigos, nós estamos vivendo um momento de transição, que é esse momento de reforma tributária. Tem várias coisas que estão pendentes, uma delas
que é muito importante. Ontem, brilhantemente, o Francelino abordou, que é a LOAT, e nós precisamos nos enganjar na luta. Nós precisamos dar apoio aos nossos sindicatos, às pessoas que estão à frente. Eu acredito piamente que, a partir do ano que vem, deve haver uma reforma administrativa, seja o governo que vier. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, em que a gente precisa de união, precisamos estar juntos, um apoiando o outro, sem divisão. Auditor municipal, auditor estadual e o auditor federal. Nós temos que estar juntos. Porque a nossa divisão, nela está a nossa derrota, mas na nossa união está a nossa vitória. A gente precisa estar unido e consciente de quem nós somos. Como eu disse ali, nós não somos qualquer um. Desculpa, todos são iguais perante a Deus. Mas como servidores públicos, nós somos diferenciados. E não podemos esquecer disso e não podemos deixar que ninguém diga que nós somos nada diferente disso. Mais uma vez, muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Zé Antônio, muito obrigado pelo convite. E eu estou com inveja de vocês, porque lá em BH não tem praia, não. Que praia bonita, que calçadão maravilhoso, vocês estão muito bem, hein? Bom, vou pensar aqui se eu não venho para cá quando me aposentar. Muito obrigado, pessoal.